o Sérgio e a Valéria são os líderes do ministério. Oficialmente, boa noite, bem-vindos, obrigado pelo convite, de aceitar o nosso convite mais uma vez. A gente é que agradece, fico muito feliz de estar aqui. Joia. Sérgio, se apresenta um pouco, falando da sua conversão, sua profissão, tempo de casamento, para que as pessoas te conheçam um pouquinho mais. Eu acho que alguns que estão na live já até me conhecem, né? Meu nome é Sérgio, meu sinal é esse. Eu quero agradecer, pastor, pelo convite, que Deus nos abençoe mesmo na Igreja Maranata, que as bênçãos do Senhor estejam nos fortalecendo enquanto ministério, isso vai ser muito importante. Quando eu comecei, né, frequentando uma outra religião, não era evangélica, tinha até grupos de surdos lá, mas eu realmente não sentia a presença do Senhor naquele lugar, né? Eram pessoas que eu gostava, eram meus amigos, mas eu não me sentia ali parte do ministério com o Senhor. Eu tinha interesse, sim, assim, geral sobre Deus, mas não era um interesse profundo, né? E às vezes eu perguntava para aquele grupo, eles sempre, resumidamente, me falavam sobre Deus, me falavam sobre Jesus, e falava sobre Maria, né? Falava sobre José, e era a mesma história, sempre repetida, mas faltava eu conhecer profundamente a palavra do Senhor, coisa que eu não conhecia, conhecer a Bíblia. E era uma limitação para mim. Isso passou muito tempo. Quando eu fui para uma outra igreja, na Igreja Presbiteriana da Vila Nova, eu conheci um pouquinho da palavra, mas eu não aceitei a Cristo naquele lugar ainda. Depois eu passei a frequentar um pouquinho a Igreja Batista, onde tinha um ministério com surdos, o Dinamis, aprendi um pouco da palavra, mas eu ainda não tinha aceitado. E eu via que lá na igreja evangélica, os surdos conheciam mais a palavra, né? E às vezes eu perguntava, oh, me tem que pagar para eu conhecer um pouquinho da Bíblia? As pessoas voluntariamente se colocavam ali para ensinar a palavra. E eu ficava comparando de onde eu estava e onde era aquele pessoal que era evangélico. Minha família era muito católica, né? E eu tinha medo de me afastar, mostrar para eles mudança, e ficava me preocupando com o tempo. Aí, com o tempo, eu conheci a Valéria e eu vi que ela era uma pessoa diferente. Cara, assim, bonita, linda, olhava o olho, coração, mas de coração muito bom, coração valoroso. Muito, Muito bonito. olha, falando que eu sou mais ou menos. Então, você não pode fazer propaganda, não. E ela me convidou para ir para a igreja dela, na Presbiteriana de Campinas, e eu gostei muito de lá, né? A Valéria é uma mulher de visão. Você é uma mulher de visão. Ah, sim. Então, e começou, inclusive a Valéria foi fazer o curso lá no Chaplin, né? E me convidou para ir para a igreja. Eu vi o jeito dela diferente, ela era muito positiva, né? E lá no outro lugar que eu frequentava, não me pegava na mão, não explorava de mim o conhecimento da palavra. E eu comecei a conhecer o pessoal de Campinas, a gente era muito amiga, eu e a Valéria, e com o tempo eu percebi que ela era diferente, a família dela era diferente, eram firmes mesmo, crentes firmes, né? O pai da Valéria falava sobre a palavra de Deus, eu ficava impressionada. A Valéria conhecia um pouquinho de língua de sinais, né? Às vezes falava, oh, desculpa, eu não sei muito de língua de sinais, mas eu era professor dela, inclusive eu tinha muita paciência para poder esperar que ela aprendesse. Claro que eu não tinha fluência ainda, tá falando mal de mim, gente. Eu não sabia língua de sinais, não. Mas que eu comecei a parar um pouco de ir na religião que eu ia e eu senti muito bom trato ali naquele lugar.
E eles começavam a me apoiar. A Valéria, eu não sabia se ela ia se tornar uma intérprete ou não, mas eu me senti muito bem, né? E a gente acabou roubando a Valéria para ser minha namorada. Linda, coração de ouro. A gente sentia muito bem, a família dela era muito jóia, muito unida. E não tinha preconceito nenhum por eu ser surdo, né? Não me deixava de lado, pelo contrário, eu participava deles, né? A mãe dela sempre fazia comidas muito gostosas. Minha sogra é muito carinhosa, sempre me chamava para estar junto. Eu ficava preocupada que ela seria dura comigo porque eu era surdo, mas pelo contrário, ela era muito legal comigo. E a gente combinava muito, né? E eu via que era possível estimular a Valéria para que ela pudesse também aprender línguas de sinais e ser uma boa profissional. E ela me apoiava muito, né? A questão de frequentar a Igreja Presbiteriana de Campinas, que lá estavam começando o ministério. E eu não era crente de verdade, né? Eu não era uma pessoa crente. E ela me chamava sempre para participar. Não, vem conhecer um pouquinho da palavra. Eu lembro que lá tinham 4 surdos, né? Eu ajudava com sinais. Às vezes o surdo não entendia muito bem, né? E ela me falava da palavra e eu ajudava ao surdo a entender a palavra, mesmo eu ainda não sendo evangélica. A gente era muito jovem na época, né? A gente namorou durante 2 anos. No primeiro ano eu não era crente ainda, né? Frequentava ainda outra religião. E ela me falou, olha, uma hora você tem que escolher, né, onde você quer ficar. E eu me sentia muito bem conhecer o Evangelho, falar de missão, ver o grupo. As pessoas da Igreja de Campinas eram muito gente boa, participavam dos acampamentos, me convidavam para as casas, para dinâmicas. E eu ficava muito feliz naquele lugar. Mas na minha outra religião eu já não me sentia tão bem assim. E com o tempo eu fiquei, claro que eu tinha preocupação deles ficarem chateados comigo, mas eu fui me afastando de lá. E a Valéria nunca me falou assim, a obrigação que eu deveria ser crente. Claro que ela orava, eu sei, ela já me contou que orava por mim, mas ela nunca me obrigou a escolher a religião que eu queria. Né? A pressão dela era, na verdade, em oração, nem me forçava a estar naquele lugar. Ela era muito delicada com relação a isso, muito suave com relação ao que ela falava. E ela esperava em Deus que eu escolhesse o lugar onde eu queria servir ao Senhor. Né? E a Bíblia é sempre muito clara em falar que eu não podia servir a 2 senhores, né? Eu tinha que servir apenas a um. Aí, quando ela me falou, eu perguntei para ela o que era aceitar Jesus, conhecer a palavra, e ela me explicou passo a passo o que era, né? E para eu entender muito bem, não podia brincar ali de aceitar Jesus. E com o tempo, eu fui aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. E como que era aceitar Cristo, o batismo, né? E com o tempo, claro que eu queria casar com ela, né? Chaveco, hein? E ela falava assim, olha, como é que eu faço para casar com ela? E ela falava, não, então vamos orar, porque o Senhor vai nos falar quando vai ser esse tempo certo. E eu me sentia muito bem, eu estava muito bem frequentando a igreja, né? Frequentando a igreja há quase 2 anos, já tinha deixado a outra religião. E um dia a gente estava na igreja, né? O pastor, era o pastor Marcos, hoje é pastor lá na igreja de Campinas, perguntou sobre quem ia aceitar Jesus. Eu lembro que a Valéria estava até de olho fechado, traduzindo para mim de olho fechado, eu me levantei e fui lá e senti que era a hora, né? E a Valéria escutou, gritando, aleluia, glória a Deus. E eu estava lá na frente, aceitando a Cristo. E eu lembro que ela ficou muito feliz, né? Eu sei que ela estava pensando que a gente ia casar, né? Já que ela estava aceitando a Cristo, teve que pegar. Mas eu fiquei muito feliz, porque era muito importante para ela também eu ter aceitado a Cristo. Eu vi a felicidade, né? Quase que ela sentou na lua e balançou na lua, tanto que ela ficou feliz com a conversão. E foi muito emocionante para mim ter aceitado a Cristo naquele momento. E eu me senti diferente naquela hora, sabe? Naquele momento que eu tomei a decisão, eu me senti diferente. E a gente passou, a gente já combinava muito. Eu sei que não foi fácil, a gente começou a pensar a nossa organização, de como a gente iria casar depois de um tempo. A gente não estava com pressa,
né? A Valéria pensava muito em esperar. Eu mandava esperar porque eu não sabia se ele tinha convertido em mim ou tinha convertido em Cristo, entendeu? Aí eu tinha que pensar, falei, vou esperar um ano para ver se ele aceitou Jesus de verdade, porque se ele estiver fingindo, não dá, né? Não dá, daí. Um ano de namoro, você converteu. Depois de um ano, eu esperei. Um ano, 98. Aí depois a gente ficou noivo em 98. 98. 98 a gente ficou noivo. Aí vai. Olha tanto que a gente é jovem. Em 98 a gente estava Ó, noivo. A gente é jovem. 22 anos atrás. Ó, graças a Deus, estou bem jovem. Você não precisa falar a sua idade, Valéria, mas quantos anos o Sérgio tem? Eu posso falar, Você... eu sou jovem, eu tenho 43 e ele tem 46. É porque a mulher não gosta de falar a idade. 22, mentir é pecado, está numa live da igreja, não pode mentir. Ele tem 46 e eu tenho 43. Ou 43. Perdoe. Setembro eu faço 44. Sérgio tem cara de 30. Eu aceitei Jesus, né? E depois de um certo tempo a gente ficou noivo e começou a preparar para o nosso casamento. A Valéria é ouvinte, eu sou surdo, são mundos diferentes, né? Eu era acostumada a ficar com um mundo de surdo e tinha que frequentar esses dois mundos. As pessoas nos perguntavam, oh, por que vocês estão casando? Ele é surdo, ele é ouvinte, para quê? Mas ela é importante, é o nosso coração. Ela me vê como homem, eu a vejo como mulher, não tem nada a ver se nós somos surdos ou ouvintes. Às vezes as pessoas falam, é perigoso, você precisa casar com ouvinte. Né? Eu falei assim, não, o que era importante é que a gente sentia um pelo outro. Né? Não era importante ser surdo, era ser ouvinte, o que era importante é que a gente pensava um pelo outro. E a gente amava um ao outro, não tinha questão, a gente amava o mundo surdo, amava o mundo ouvinte, não interessava para nós. O que a gente escolheu, e eu escolhi a Valéria, né? Depois de um certo tempo a gente se organizou, não foi fácil, a gente conversou com alguns pastores, né? Como seria o casamento. Eu lembro que no nosso casamento a gente tinha 3 pastores. 3 pastores. Porque um era surdo, era o pastor Hélio, da Igreja Batista. O outro era o pastor Marcos, que hoje é pastor da Igreja de Campinas novamente. E o outro era o pastor Arthur, que fazia tradução para a gente, né, que é fluente em língua de sinais. E na plateia tinha um intérprete, para a música tinha 2 surdos. E tudo isso para ter certeza que vocês iam casar mesmo. Tinha 3 lá para ter certeza. 354 pessoas no meu casamento, para testemunhar. Gente famosa é outra coisa. Famosos. Não era nada. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, sempre fui muito brincalhão, mas na hora de entrar na igreja eu parecia um robô, de tão nervoso que eu estava. Era muito diferente, né? É uma experiência nova que a gente nunca tinha vivenciado. É como se eu estivesse dando tchau à minha vida de diversão, de brincadeira com os meus amigos. E eu vi que era algo diferente a partir daquele momento do casamento. Era para deixar uma vida que estava para trás e começar uma vida nova com a Valéria. E não era uma brincadeira, né? Era casamento. E era casamento com uma única mulher e ser única para a gente. Tinha que deixar de ter namorada demais, entendeu? Agora ele se converteu mesmo, converteu. Eu aceitou Jesus de verdade. A gente tem 20 anos de casado. Vai fazer em outubro 21 anos de casado. A gente namorou durante 2 anos, mais 1 ano de noivado, né? E casamos. Nesse tempo todo, Sandra, a gente trabalhou com o Ministério com Surdos. Eu comecei, ele falou que foi meu professor, né, de língua de sinais lá no curso Chaplin, que hoje o dono do curso Chaplin frequenta a Igreja Maranata, que é o professor Dalson, e foi lá que eu o conheci. Eu já fui lá com o interesse de apoiar a Igreja de Campinas no Ministério com Surdos, né? Porque já tinha o Sérgio, frequentavam outros surdos lá também,
E eu via que a intérprete, que era a Daniela, que quem me estimulou a aprender a língua de sinais, ela estava muito cansada sozinha. Por isso que, às vezes, vocês falam assim, mas tanto de gente para interpretar, né? Na igreja, tá lá a Raquel, tá lá a Nilma, tá a Edneia, tá a Bianca, o Luiz Cláudio, a Cristina, mas é porque é cansativo. Então, eu via ela sozinha, ficava lá 3 horas interpretando, ela falava, meus braços estão cansados, Valéria, tá difícil. E eu falei, não, então como que eu posso ajudar? Você só pode ajudar se aprender língua de sinais. Então, assim, é até um estímulo, né, para as pessoas que estão assistindo. Se querem ajudar no Ministério com Surdos, precisa aprender língua de sinais. Às vezes as pessoas pensam que é difícil, pesado. Não é, né? Ela é uma língua muito gostosa de se aprender, muito boa, muito tranquila e fácil. Às vezes as pessoas pensam que é a montadura, né, com dificuldade porque escreve, mas não, é fácil, mexe e consegue. Muito tranquila a língua de sinais. Você não falou agora boa noite? Né? É muito tranquilo. Só que, assim, resumidamente, para a gente não ficar tomando muito tempo. Ah, desculpa, você não falou da sua formação. Ele pediu. Pulei. Em 96, eu fazia a 8ª série quando eu comecei a namorar com a Valéria. Eu queria parar os estudos na 8ª série na época, hoje é o 9º ano, mas a Valéria falou assim, não, tem que estudar, tem que fazer ensino médio. E eu lembro que ela foi minha intérprete. Aproveitei da Valéria lá, namorando com ela. Foi minha intérprete. Durante 4 horas ela estava lá interpretando para mim. Foram 3 anos ali. E quando terminou, eu falei, não, terminou o ensino médio, era de contabilidade, né, que eu tinha feito, vou parar os estudos, vou parar. Acabou. A Valéria falou, não, tá doido, tem que fazer faculdade. Você precisa estudar. Você pode ter coisas fora, mas você tem que estudar, vai ter que fazer faculdade. Aí a gente já estava casado nessa época, e eu passei na faculdade, estudei pedagogia, e adivinha quem era minha intérprete? Valéria. A Valéria. Depois de um certo tempo, ela deixou o cargo de intérprete e foi convidada para ser professora, né? E foi minha professora na faculdade, me puxava a orelha demais da conta. Fiz durante os 4 anos, finalizei. Foi até a época que ela ficou grávida. E foi muito importante para nós. A gente ficou muito feliz que Deus mandasse para nós um filho, uma filha, né, seja qual fosse. E a gente agradeceu muito a Deus, né? E foi um milagre de Deus ver a Isabela, né, ouvinte. E eu não tinha essa preocupação que alguns surdos têm, né, de ter filho ouvinte ou surdo. Pelo contrário, eu agradecia muito a Deus porque tinha saúde, né? E ele é formado também em letras, além de pedagogia. Fez pós, né, em educação especial também. E hoje é professor em faculdade. Né, graças a Deus. Amém. Que joia! História linda de vocês. Ó, muito bom. Dá para ficar aqui mais ou menos umas 4 horas falando da história. Não, vamos por doses homeopáticas, assim. Mas é importante para o pessoal conhecer mais vocês. O Décio está dizendo que viu o início de tudo aí, do ministério, ele participou um pouco. O pastor Maquino está falando que o Sérgio é muito inspirador, o humor dele inspira bastante. Estão dizendo história linda, tia Júnia falando também. Então, muito bom. Interessante o Décio ter aparecido aí, porque o Décio, ele é uma pessoa que tem muita visão missionária como você e a Taninha. Porque eu lembro que há 24, ele sabe determinar certinho o tempo. Há 24 anos atrás, né, Décio, eu não sei se ele lembra certinho, ele tinha um coral de jovens. E ele já se preocupava com a tradução em língua de sinais. Eu não sabia, eu cantava com o grupo, né, eu era vocal, mas tinha as meninas, que era a irmã da Beth Viviane, eu não sei o nome da Beth Viviane mais, e a Daniela, que foi quem me estimulou a aprender língua de sinais, que já era o intérprete do Coral dos Surdos. Nossa! Não, Coral dos Surdos não, desculpa, Coral de Ouvintes.
E tinha a interpretação das duas meninas. Alguém disse aqui que sou surdo, estou com saudade. Ex-aluno do Sérgio. Clodoaldo, deve ser Ex-aluno dele. Clododeia. O Sérgio foi professor do Estado durante muitos anos. Então, a maioria dos surdos são ex-alunos dele. Joia. A Nilma falou, foi meu professor também. Vi a gestação da Isabela. Ó, o povo tudo participando com vocês. 14 anos. Que joia, muito bom. Então, o início de vocês é casamento e conversão ao mesmo tempo, e o início do ministério, conversão, casamento, tudo se deu praticamente junto. Bom demais. Eu comecei a me interessar em 95, eu ainda não conhecia. Não conhecia. Só em 96 que eu conheci que eu precisei aprender língua de sinais, né, com um curso mesmo sério, que era o Chaplin. E depois com isso as coisas foram encaminhando, né? Eu casei, namoramos 3 anos, casamos, e depois foi a questão da formação profissional, né? Tanto Sim. minha quanto dele. Os diplomas que o Sérgio tem, você tem também, né? Não entendi, desculpa. Os diplomas do Sérgio é seu também, você tem também, né? Que você ajudou? Não, na verdade, nós somos formados iguais. Eu sou pedagoga pela UFG, ele é pedagogo pelo Universo. Eu tenho letras livres, ele tem letras livres, nós nos formamos juntos. A especialização minha é em psicopedagogia e a dele é em inclusão. Eu tenho mestrado e doutorado e ele vai fazer o mestrado e doutorado. Nossa, que joia! A gente tem que escolher o tempo que as coisas vão acontecer, né, que ele está dizendo, porque ele tinha, enquanto eu fazia mestrado e doutorado, ele tinha a responsabilidade de cuidar, né? Porque quando nasceu, por exemplo, a Isadora, eu estava fazendo meu doutorado. Quando nasceu a Isabela, eu estava no curso de letras, não, desculpa, eu estava na minha pós. Então, assim, a gente tem que remediar. Né? Muito bom. Viviane está dizendo, muita alegria ser cunhada do Sérgio, pessoa inspiradora e muito inteligente. Tá com a moral na família, hein? É minha irmã, a Viviane é minha irmã. Ela sabe língua de sinais. Na minha família, as minhas irmãs, a maioria sabe língua de sinais. Que joia. Conversam tranquilamente com você. Muito bom. Me diga uma coisa, quanto tempo vocês estão na Maranata? A gente começou no Natal de 2013. 13. 7 anos. Né? Vai fazer 7 anos agora, Natal 2020. A Isadora era pequenininha, hoje é uma moção já de 10 anos. Que legal. Mas, assim, explicar por que a gente mudou, né? Nós talvez tenha irmãozinhos aí meu da Igreja de Campinas. Eu amo a Igreja de Campinas, meus pais continuam na Igreja de Campinas, mas lá eu era muito sozinha. E o Sérgio ficava muito sozinho. A gente já tinha Edmília, que é surda e frequenta a nossa igreja, mas ele ficava muito só e ele só conversava comigo e a gente começou a ficar preocupado com isso, né, da necessidade. As meninas estavam muito novinhas e a gente orou, né, até a Viviane que está aí assistindo, orou junto comigo para saber do Senhor se era da vontade dele que eu mudasse de igreja, né? Orei muito, foi muito difícil para mim, chorei uma semana. Mas a gente frequentou algumas igrejas e escolheu pela Maranata, mas que era, na verdade, da vontade do Senhor, né? Porque começou um ministério muito bonito lá, com pessoas boas como a Edneia, a Nilma, a Raquel, Cristina, Bianca, Luiz Cláudio, especial alguém? E a Carol, do Maquino, que tá uma gracinha, está frequentando a sala com surdos, né? E está se interessando pelo ministério. A filha a Lenora também tem interesse, e outras pessoas têm interesse. Acho que eu muito feliz por conta disso. Tem outras pessoas também que estão lembrando aqui, mas eu não sei o nome. Eu falo sempre que Deus gosta da Maranata, porque só envia gente joia demais para Maranata, ministérios bons demais. Presente de Deus, vocês são presente de Deus lá. Não, não posso falar. Nós não estamos falando mal de nenhum.
Nós não estamos falando mal de nenhuma igreja, eu estou falando que Deus gosta muito de nós. Gosta mais da Não sei se gosta mais, mas ele gosta muito de nós. Ó, estão falando Eu tenho uma aqui. irmã que é esposa de pastor, ela briga muito comigo. Falou, por que você não vem para a minha igreja? É presbiteriana também, só Pedro Balneário, mas o Senhor escolheu, né? Só vou ler umas mensagens aqui, ó. A Tânia está dizendo que casal maravilhoso, inspirador. Muita alegria ser cunhada. Tempinho bom de namoro geraram casamentos. O Décio está falando, lá do Coral Jovem, né? Coral Jovem do Presbitério. Tempinho bom, muitos namoros que geraram casamentos. É verdade. Casal que me incentivou a prosseguir. Juvenal está dizendo. Joia. Ele é surdo. Juvenal surdo. é surdo. Ele trabalha com o ministério com surdos na Igreja Católica. É uma pessoa muito gente boa e que aprendeu língua de sinais e hoje é bom de ver, Juvenal. Esqueci só o seu sinal. Benção. Diga para nós, então, como que começou o ministério na Maranata, plantação do ministério, como que funciona. Fala um pouquinho do ministério com surdos na Igreja Presbiteriana Maranata. Pela nossa própria mudança, né, da gente ter vindo da Igreja de Campinas, eu já vim com o ministério mais ou menos organizado. Só um momento. Me pediram para desativar os comentários, porque está atrapalhando você fazer os sinais. Então, eu desativei e no final eu ativo de novo para dar um oi para todo mundo pessoalmente. Tá bom? Obrigado por ter avisado. Não sei quem avisou. Obrigado. Eu tinha esquecido. Mas eu também esqueci, me perdoe. Tá joia. Quando a gente mudou, a gente já veio eu, o Sérgio, né? No caso, o Sérgio, que é um surdo, com a Edmília. Não, da Edmília, né? Da Edmília. E os dois em si, e a Valéria traduzindo, já é um ministério com surdos. Mas já tinha presente a Edneia. E a Edneia já tinha nos falado, né, do desejo de começar o ministério. A Edneia já tinha tido uma revelação do Senhor mesmo, do ministério com surdos. Ela disse que tinha sonhado, que a igreja estava cheia de surdos. Então, assim, foi algo do coração do Senhor. Então, a gente chegou e a Edneia já abraçou a gente com muito carinho. O Júnior também, os meninos, que são muito amigos das meninas. Eu já trabalhava com a Edneia fora, no Estado. Na época, eu era servidora efetiva do Estado. Hoje eu não sou mais, sou do Instituto. Mas a gente já começou o ministério. E quando souberam da presença do Sérgio, outros surdos já começaram a frequentar. E a igreja começou a inflar de surdos ali. Então, assim, e na hora que eu comecei o ministério, eu já sabia que a Nilma não estava sem igreja. E a Nilma é uma amiga de muitos anos, né, que eu amo de paixão. E falei para ela assim, venha para a igreja, eu acho que você vai gostar. Você vai se sentir bem. E a gente se sentiu bem, porque o perfil do pastor Fábio era um perfil de muito calor, de muito amor, de muita fé. Então, isso foi muito importante, tanto para o Sérgio, que precisava muito disso na época, quanto para a Edmília, né? Quanto para a Nilma, que estava chegando de volta à igreja. E a Edné é muito feliz. E a gente começou o trabalho. E com o tempo, isso foi vindo mais e mais surdos para a igreja. E foi tendo a necessidade de se organizar enquanto ministério. Não dava para a Valéria ficar lá 4 horas sozinha fazendo tradução, senão ela ia voltar lá para a igreja de Campinas. Então, a Edné já estava presente, a Nilma já estava frequentando, né? Com a Nilma veio o Gaudêncio, que apesar de falar que não sabe língua de sinais, sabe fazer sinais tranquilamente. E já foram chegando mais pessoas, né? A Lívia, não sei se vocês lembram, começou também a ajudar um pouco. Já veio os interessados, como a Cristina. Então, assim, e não é só pessoas, Sandra, eu acho importante a gente falar aqui, o início do Ministério com Surdos, a gente teve uma época que tivemos 60 surdos. 60 surdos. Mas como o Sérgio, né, fala, que eu acho imprescindível, é que os surdos precisam não só frequentar, acho que a palavra do pastor Maquino no domingo foi muito boa, né, que falou assim, não é só frequentar, né, é entender o que é o evangelho para a minha vida, estar participando. E a gente começou a cobrar isso muito dos surdos, né? O compromisso cristão mesmo, de
do crente, o que ele está fazendo ali na igreja, né? Por que ele está ali, o que é importante, como é que é a mudança de vida. Então, aqueles que não estavam querendo uma mudança de vida, estavam ali como se fosse um clube, eles saíram. Né? Porque perceberam que a gente não ia ser conivente com os problemas que estavam, eu não tenho que falar aqui, mas tinham problemas particulares que estavam acontecendo, que não eram da ordem nem deles estarem ali para poder resolver, era na ordem de fazer mais balbúrdia, mais bagunça. Então, a gente orou muito, né? Nós todos, não sou eu, Valéria, nem só o Sérgio, o grupo mesmo do Ministério, a gente orou muito e pediu ao Senhor para que aqueles que tivessem filho, quisessem mesmo estar ali, ficassem. Então, hoje a gente tem um grupo, uns 10 surdos, são 12 surdos firmes, alguns eles só frequentam o grupo, eles não vêm até a igreja, só frequentam o grupo pequeno, alguns contatam conosco de outras formas, então assim, mas na igreja mesmo a gente tem um grupo de 12 surdos, né, que estão firmes, a gente tem trabalhado com o Ministério de Surdos dos casados, a gente tem um chá, esse ano não deu para acontecer, mas a gente tem um chá para casais surdos, a gente tem os encontros nos sábados, a gente tinha até feito uma agenda para esse ano, mas aí veio a pandemia por conta do Covid. Mas a gente tem uma série de programações, de preocupações, a sala nos domingos, que são muito importantes. EBD. Até hoje a gente estava conversando, né, sobre o que a gente ia falar, e a gente lembrou-se tanto que é importante para o surdo conhecer a palavra. Até um tempo atrás eu tive uma conversa com a irmãzinha da igreja, da importância, não é de saber língua de sinais, a importância de saber que tem um surdo no grupo, e que ele precisa ter acesso às informações que são colocadas ali. Então, não dá para eu, que tem surdo, mandar um áudio, não dá para eu mandar um vídeo blá, 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 falando, não dá. Então, assim, são coisas mas que a gente vai conversando e as pessoas vão aprendendo, entendendo, sabendo quais são as limitações, o que eu posso, o que eu não posso com surdo. A gente tem orado, Sandra, inclusive, não só para o Ministério com surdos, com adultos. A gente quer as crianças. Porque as crianças não conhecem a Cristo, só vão conhecer a Cristo quando são adultos, já passaram por uma vida de problemas gigantescos. Agora, na quarentena, a gente teve a presença de um surdo, criança, aí na igreja. E eu fiquei muito feliz, porque, nossa, olha quem está aqui. Então, a gente conversando, que é um senhor que vende livros, o filho dele é surdo, então estava ali. Então, assim, a gente quer criança, a gente quer também surdo cego. Olha que desafio. Pensa, se você já falta a audição, falta também a visão. Então, tem um ministério que tem que se pegar na mão para capitalizar. Então, essa preocupação, eu acredito que o Senhor tem visto a Igreja Presbiteriana Maranata como um lugar de missão. Né? Enquanto lugar de missão, é missão para aqueles que não são alcançados. Né? Os surdos são um grupo. Eu vi um irmãozinho que é cego na igreja, né? Até falei para o pastor Marquinhos, falei, você sabia que ele precisa receber o PowerPoint antes? Porque na hora que você for passando o PowerPoint, ele tem que saber, porque o celular dele tem um aplicativo que faz a leitura para ele. Então, assim, são coisas das particularidades das pessoas com necessidades especiais que a gente precisa saber, né? Porque nós proclamamos o Evangelho. E não é só a Valéria que tem que se preocupar com o surdo. Não é só a Valéria ou a Raquel que tem que falar oi para o surdo. Não é só o Jamie, por exemplo, que chegou agora, que super animado. Aproveitem o Jamie. É um crentão, bem firme mesmo. Então, o Jamie, por exemplo, que vai falar um oi, né? A Kelly, que ele está lembrando aqui da Kelly. A Kelly, o esposo dela, sabe demais Bíblia. O Celso é um amor de pessoa, um diácono de mão cheia. A gente tem na Vila Nova o Omar, que é diácono na Igreja Presbiteriana da Vila Nova. Então, os surdos, eles não participam só do ministério. Eles estão no Ministério para os Surdos, eles estão no Ministério das Mulheres, eles estão no Ministério Infantil. A tia Júlia tem uma preocupação muito linda com os filhos dos surdos. Ela preocupa em ensinar a língua de sinais. A gente está dando certo até hoje, a gente vai combinar direitinho para estimular. Porque daqui a uns dias, eu estou velha, ele está velho, vai demorar ainda. A gente não vai estar com força mais para estar no ministério, mas os jovens precisam entrar, né? Para estar ali participando. E é muito importante isso. Muito, 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 muito importante. Eu acredito que com o conhecimento de vocês do ministério, isso vai trazer, está trazendo já um conhecimento para a igreja, né?
Por enquanto era um surdo. Agora nós temos o ministério com surdo. E isso é muito importante para que as pessoas possam ter esse conhecimento e começar a se interessar em participar, como a Carol está participando, como a Lenora gosta, como a Cristina, né? Eu vi a Cristina, a imersão que ela fez no Cristina já está ministério. traduzindo. A É, Cristina já está traduzindo. então, mais pessoas como a Cristina, que sejam assim de inspiração para que muitos possam participar. Então, é um presente de Deus o Ministério com Surdos para a igreja, e a gente quer ampliar isso para outras necessidades especiais também. Só que à medida que a gente vai fortalecendo, estruturando uma coisa de cada vez, a gente pode ir avançando, crescendo. Isso é o discipulado. E é muito bom poder estar envolvido, ver essa participação. Eu gosto de domingo de manhã, quando eu vejo lá a sala de vocês, né, cheia de pessoas aprendendo a palavra, no culto da manhã, eles lá participando do louvor, da adoração. Isso é inclusão, e isso é o reino de Deus. Então, uma bênção mesmo. Obrigado aí por vocês assumirem esse desafio, e tem sido bênção para a nossa igreja. Não é número, nós temos um ministério com surdo. Isto é sinais do reino de Deus na nossa igreja, né? De ter pessoas com um acolhimento tão grande como a nossa igreja tem feito. Verdade, é verdade. Quantos e a gente vê muitos irmãozinhos, né, pode falar. com isso. Né? Eu queria... A gente vê muitos irmãozinhos preocupados, né? A gente recebeu nessa quarentena um presente, né, muito lindo, uma pizza. Não sei se eu posso falar quem deu, mas deu para todas nós do ministério, para quem ela conseguiu contato, né? Desculpa. Para quem ela conseguiu contato, uma pizza em agradecimento ao trabalho na igreja. É um trabalho voluntário, mas é tão bonito, sabe? O reconhecimento, a preocupação, e isso é muito bom, muito bom. Então, quem não sabe língua de sinais pode participar? Claro, claro, venha conhecer o trabalho. Isso é muito bom. Quantos voluntários nós temos hoje no ministério que ajudam vocês com as traduções, com tudo? De surdos, na liderança, a gente tem o Sérgio, que é o líder, e o Jamie está muito próximo da gente, muito. Certo. Né? Fora isso, a esposa do Jamie, a Raquel, a Nilma, a Edneia, a Cristina, a Bianca, Luiz Cláudio. Se eu esqueci alguém, me perdoe. Esqueci? 10 pessoas eu contei aqui com vocês. Aí eu esqueci de mim mesma, né? E eu também. 10 com vocês. Mas e quantos surdos nós temos hoje, em média, assim, a frequência? Ou vocês têm alguma estatística assim? É o que a gente falou, né? Firme mesmo, 12. Mas a gente fica variando entre 15, 16. Aí depende muito da época. Joia. Tem alguns que se afastam por problemas particulares, mas continuam em contato, estão lá dentro do grupo, do ministério, né? Pedem oração, estão junto com a gente, mas não frequentam a igreja. Mas mais ou menos essa média. Durante a pandemia, que mudou tudo, vocês estão conseguindo se reunir pelo Zoom ou por qualquer outro aplicativo, plataforma? Como que vocês têm feito durante a pandemia, na quarentena aí? Na quarentena, a gente tentou sempre estar em contato com os surdos, falando da importância de tomar cuidado, né, de ficar em casa, de estar mais seguros, né? E às vezes que tem vontade de sair. A gente fez reuniões, fez lives no Zoom, de bate-papo, mas às vezes os surdos falavam assim, olha, vamos orar, vamos ter um tempo de oração. Às vezes estavam muito preocupados, angustiados com o que estava acontecendo na pandemia, né? Questão de informação. É muito importante o que o Sérgio está falando aqui agora. É importante o que o Sérgio está falando agora, questão da informação que a gente estava falando antes. Para o surdo, se a informação não for feita por escrito ou em língua de sinais, não chegou até ele. Então, você avisar que a casa está pegando fogo. A casa está pegando fogo! Saiam correndo! Você entendeu o que eu falei? Nada. Então, tem que falar, a casa está pegando fogo,
saia correndo. Então tem que estar em livro, tem que estar escrito. Então essa foi a preocupação em fazer o encontro no Zoom, né? Por língua de sinais para dar informações. Inclusive eu fiz o convite ao missionário Josivaldo, que fez uma palavra maravilhosa, né? Falou da experiência dele na África, com os surdos da África. Inclusive, ele estava lá na África quando começou a pandemia, ficou lá um mês preso, porque não tinha como voltar. Mas ele falou que foi uma oportunidade do Senhor para conhecer um pouquinho do ministério com os surdos lá. Os surdos gostaram muito. A gente ficou quase 3 horas de live, conversando, voltava, saía, voltava, para poder perguntar mais coisas. A gente teve um outro encontro com o pastor Hélio, que foi quem fez o nosso casamento. Né? O pastor Hélio falou muito bem, né? Falou da importância de não se preocupar, porque tudo é no controle do Senhor, ele tem o tempo certo, né? Que ele vai ter o tempo da cura, ele vai ter o tempo das vacinas. A gente está há 4 meses já, porque a necessidade que a gente tem de reclamar, mas que a gente não pode, tem que entender. Então, ele é uma pessoa muito calma, já é uma pessoa mais idosa, e falou com muita tranquilidade para os surdos. A gente teve um outro encontro marcado, mas a gente teve que protelar, né, que é o responsável pelo Ministério Consultor da Igreja Batista, que vai estar com a gente, e foi muito bom. A gente tem tido esses encontros. Que joia! Muito bom mesmo. Está sendo difícil para todo mundo, né? Essa adaptação nessa mudança da pandemia. Então, para vocês, eu acredito que mais difícil ainda, se para nós já está sendo difícil. Com certeza. O SUS tem sido muito difícil, porque na família, costuma a família ser de ouvintes, não sabe língua de sinais. Então, o surdo não tem com quem conversar. Claro que as mídias sociais facilitaram muito, né? O contato via internet é outra coisa. Nós dois namorávamos, quem me falou eu te amo pela primeira vez, não foi ele. Ele falou para a irmã dele disse para mim no telefone. Então, você imagina a situação. Não tinha as coisas para fazer. Hoje não, hoje o contato é mais fácil. Ele mandava carta, eu tenho guardada, carta escrita, guardada dele. Então, assim, hoje o contato é mais fácil, mas mesmo assim, o surdo sofre muito dentro da família, porque não tem com quem conversar. Por isso que eles vão à igreja, demoram tanto para sair. Falar nisso, se o Toninho estiver na live, ele fica mandando a gente sair da igreja, né? Mas a gente gosta de ficar lá batendo papo. Se deixar, fica lá mais 3 horas batendo papo. O Toninho deixa vocês ficarem, mas vocês têm que pagar o almoço dele. Ele desliga a luz, à noite. Escuro, não dá para conversar. Valéria, nós estamos chegando, já deu 50 minutos de live, né? 1 hora cai. Duas coisas. Primeiro, penúltima, né? Antes da última. Qual a visão que vocês têm do ministério para frente? Vocês têm pensado alguma coisa assim que vocês podem compartilhar? Um sonho, algo assim que vocês têm desejo no coração para o ministério com surdos? Olha, eu tenho um desejo antigo que eu nunca esqueci. Claro, o trabalho com o ministério é muito importante, a liderança é muito importante, mas eu gostaria muito, né, sei lá, de trabalhar com diácono, presbítero, mas, na verdade, o que Deus tem colocado no meu coração, né, e eu quero uma resposta mais firme dele, é sobre eu fazer um curso de seminário. Eu tenho muita vontade com relação a isso, mas eu também não é brincadeira, é algo muito sério para mim, né, eu não quero falar de qualquer jeito da palavra do Senhor, mas eu tenho orado e pedido ao Senhor para confirmar no meu coração, né, se é para eu fazer esse curso, se é para eu ser um pastor, se é para eu ser um missionário. Né? Deus tem tocado no meu coração há muitos anos a respeito disso, mas eu tenho tido muita calma. Né? Porque eu quero que isso aconteça no momento do Senhor. Eu não quero problemas, como eu já vi de alguns surdos que abraçaram isso, não era a vontade do Senhor. Amém. Mas é algo que eu tenho esperado. Orando para que Deus possa responder no momento certo. Ele falou que quer falar da palavra do Senhor com base, né? Porque tem que estudar, tem que entender um pouco melhor.
mas eu quero conhecer, né? Muitos surdos ainda faltam conhecer a palavra do Senhor. Eu vejo que são poucos os surdos que conhecem profundamente a palavra do Senhor e eu queria ser um desses. Amém. E Amém. o ministério, pastor, é retomar alguns trabalhos que a gente se perdeu e voltar alguns sonhos, né? Que não são só meu, Valério, Sérgio. A toda a equipe do Ministério com Surdos tem sonhado, né? Em voltar aos trabalhos com surdos casados, que eles têm algumas dificuldades de relacionamento. Como eu falei, com surdos crianças, né? Com surdo cego. Então, são sonhos nossos que a gente quer organizar. E se Deus nos abençoar, depois da pandemia, a gente vai retomar esses sonhos, sim. Maravilha. Muito trabalho pela frente. E ele falou assim que tem vontade de ajudar outros ministérios com surdos, né? Não só em Goiânia, mas em outras cidades. Isso aí é um pastor missionário, visionário. Deus te abençoe. Amém. Amém. Para a gente terminar, eu vou liberar os comentários, considerações finais, o que vocês quiserem falar, né? 2 minutinhos aí. Eu quero deixar um versículo que eu acho importantíssimo. Não libera o comentário ainda não, pastor, porque eu vou fazer os sinais só com uma mão. Então tá, fala aí. Que é Romanos 10. Eu até mandei com a irmãzinha essa semana passada, que falam assim, Romanos 10, capítulo 10, versículo 13, 14. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí o 14, que é o que mais toca a gente no Ministério com Surdos. Eu fico até emocionada, porque muitos surdos ainda faltam conhecer a palavra do Senhor. Como invocarão, como chamarão ao Senhor, se não tem, como se eles não creram? E como eles crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? Aí as pessoas podem confundir, né, e falar assim, então o surdo não vai conhecer a Cristo porque eles não ouvem. Mas existe uma língua, né, que é a língua brasileira de sinais que o Senhor nos permitiu ter e que nos dá a possibilidade de pregar o evangelho para a comunidade surda, para o povo surdo, né, não para a comunidade, mas para o povo surdo. Então a gente precisa conhecer da palavra, conhecer a língua e falar o quanto é importante. O Sérgio, ele tem uma vida de ouro, porque aqui em casa as minhas filhas são fluentes em língua de sinais. Então minhas filhas sabem Libras, elas conversam tranquilo. Minha casa celebra as duas línguas, tanto o português quanto a Libras. A Isabela é fluente, fala perfeitamente língua de sinais. A Isadora fala tranquilamente língua de sinais. Então isso é uma bênção. Mas nem todo surdo tem isso. Então, muitos surdos precisam conhecer. E só vão conhecer a palavra se nós, não é a Valéria não, se nós pregarmos a palavra. E pregarmos em língua de sinais. Bênção. Pode liberar. Bênção demais. Deus continue abençoando vocês. Muito bom. Esse esquema da gente poder falar com cada ministério, toda segunda, a gente tem conhecimento que no dia a dia, nem no dia a dia a gente tem. Ou às vezes temos, mas as pessoas não têm noção. E é bom, porque quando as pessoas quiserem saber mais do ministério, elas podem ir lá no canal do YouTube e conhecer cada ministério, bastidores de cada ministério, as histórias das pessoas que estão na frente do ministério. E isto é muito bom. Muito obrigado. Ó, lindo testemunho. Todo mundo aí, ó, a Nilma chorando aí, ó, pelo testemunho. Tia Júnia falou, eu quero aprender a língua de sinais. Então vamos lá, vamos aprender. Professor Sérgio, eu te amo. Aí, ó, pessoal, tudo. Deixa eu falar para vocês quem que tá aqui ó, ao vivo conosco. Chegou a 35 pessoas. Marta Prado, Tia Júnia, Edneia, Luciana Maquino, o Vander, Luciana Barbeto, a Cristina tá aí, ó, conosco, Elânia, a Lorena, o Décio, Felipe, ó, o pessoal todo aí, Renata, a Ivani, a Sandra, a Kelinha, Nilma, Ilma, Mônica, a Valéria, quem mais? Mônica é surda. Mônica é surda aí, ó. Né? A Marta, o Lucas,
Sandra, Clodoaldo, a Mara, a Viviane, a Joana, o Juvenal e o Anderson. Todo mundo aí, ó, muito obrigado pela companhia, por participar conosco. Deus abençoe Viviane, todos vocês. minha irmã, tá falando eu. O Jamie, aí, ó, o Jamie apareceu na área. Se eu não falei de alguém, você Jamie, grita eu. Às vezes não estava na lista, você fala, eu estou aqui. A Maranata tem um time de peso de interpretação de Libras. Verdade. A Cris, quero testemunhar. As meninas são profissionais tradutoras, eu não sou, viu? Eu sou professora. Que joia! Todo mundo aí, mas ó. É um beijo especial aqui, viu? Você falou que vai terminar já, mas é um beijo especial para Nilma, né? Para Edneia, para Raquel, para Cristina, para Luiz Cláudio, para Bianca, né? Lembrei de todos. Porque manda beijo para todo mundo, senão depois você vai ficar marcado. Vou apanhar, mas eles vão me perdoar. Esse ministério não aconteceria sem a presença deles. Amém. Amém. Todo mundo aí, ó, elogiando. Esse ministério, que a Cristina está falando, esse ministério e todos que estão no ministério, vocês me ajudem, são bênção na minha vida, a Cristina falando. Muito joia. É bênção na nossa. Edneia é uma inspiração. A cozinha e a tradução. A Cristina é boa no rango também. Eu amo vocês. A Loren está aí, que é de Brasília. Loren, um beijo. Ela é cunhada da Edneia. Um amor de pessoa, nos acolheu em Brasília. Muito bom. A Ilma é a esposa do Omar, tá aí, a Ilma. Tá aí presente, que bom, fico feliz. Eu não estou vendo todo mundo, é muita gente. 1 minuto vai cair a nossa live. Eu quero agradecer mais uma vez por vocês aceitarem o convite. Foi muito bom. Vai ficar aqui no Instagram, salvo aqui no Instagram. Depois a gente vai colocar no YouTube. Então foi muito bom. Vai ficar lá à disposição para que as pessoas possam conhecer mais e mais. Quero avisar que semana que vem, segunda-feira, nós vamos estar falando com a Luciana Maquino, que é a líder do Ministério de Mulheres. Então, segunda-feira, 18 horas, mulherada vai vir em peso aqui nessa live para poder falar sobre o Ministério, as coisas que estão acontecendo. Vai ser uma live pesada, como foi hoje. Bastante conteúdo e participação. Gente, brigadão mais uma vez. Só ler o último comentário da Cristina. Vamos ver se vai dar tempo. Porque eu chorava todos os dias diante de Deus, que eu queria muito estar em um ministério que eu fosse feliz. E encontrei o ministério de surdo. 20 segundos para cair, tá aqui. E Deus me abençoou através de todos vocês. É o testemunho da Cristina, falando que ela orava para o ministério e veio o ministério de surdo. Gente, acabando 7, 6, 5, 4, vai terminar.